Há poucos meses eu decidi que eu ia começar a assistir o Dragon Ball clássico, e eu lembro claramente que eu fui assistindo até chegar no episódio 53, que é bem ali na saga Red Ribbon. E no meio disso eu dei uma parada, fui assistindo outros animes, mas esse processo não levou nem 2 meses. Há algumas semanas eu voltei a assistir, até que eu terminei no dia 8 de março, que é até o dia que eu tô escrevendo esse roteiro. O que acontece é que nesse mesmo dia saiu a notícia de falecimento do Akira Toriyama, o autor de Dragon Ball, e foi uma coincidência muito triste e que me pegou de surpresa. Afinal, Dragon Ball é um dos maiores marcos da minha vida quando se fala de anime. Eu tava a semana toda assistindo os episódios, animado que tava quase terminando e faltavam só 10, e nisso eu já sabia que eu iria terminar naquela sexta-feira. Quando eu acordei bem cedo, eu vi a notícia e perdi o sono na hora, então esse vídeo serve também como uma homenagem minha ao Akira Toriyama. O primeiro contato que eu tive com Dragon Ball foi com o Z na televisão, depois com o GT, o Kai e o Super, que eu não gosto nem um pouco, mas esse não é um assunto para esse vídeo. Tem até um vídeo que eu falo só sobre isso. A grande questão é, eu nunca tinha assistido o clássico, o que é bem estranho, mas é comum para as pessoas da minha geração. E então eu pensei, por que não assistir? Muita gente diz que Dragon Ball clássico é superior a todos os outros, apesar de não ser isso, que é refletido na média geral do My Anime List, e eu tenho que concordar plenamente com essa alternativa. Eu aproveito esse momento já para adiantar a conclusão desse vídeo, que é Dragon Ball é sim o melhor anime de toda a franquia, e eu quero detalhar o máximo possível sobre isso. E é por isso que esse vídeo vai acabar ficando um pouco mais longo que o normal e vai ter muito spoiler, então fica aí o aviso. Diferente de Dragon Ball Z, que começa com todo o plot dos Saiyajins e como Goku veio de outro planeta, em Dragon Ball temos o início mais pé no chão e uma vibe completamente diferente. Começamos conhecendo o Goku, a Bulma e todo o conceito das esferas do dragão, e tudo começa com elas, e eu vou comentar mais sobre isso lá no final do vídeo. Toda essa introdução inicial é muito bem trabalhada e o Akira faz isso com maestria ao decorrer de tudo o que engloba Dragon Ball clássico. É tudo muito dinâmico, as coisas acontecem rápido e em menos de 20 episódios já somos apresentados ao núcleo principal de personagens, aos vilões e vemos o surgimento do Shenlong, o Deus Dragão. Inclusive o visual mais simples do Shenlong em Dragon Ball é muito superior ao que é mostrado em Dragon Ball Z. Particularmente quando se fala de character design, o auge de toda a franquia de Dragon Ball pra mim é no anime clássico e no filme Dragon Ball Super Broly. Aquele visual mais simples, caricato. Eu mesmo amo o visual do Kuririn quando ele é apresentado pela primeira vez e do Goku tanto criança quanto adulto. Sem falar no Mestre Kami, parece que as mudanças são sutis, mas fazem muita diferença. E seguindo a primeira saga, que engloba o arco Pilaf e do primeiro torneio de artes marciais, vemos a introdução de cada personagem. E para quem assistiu Dragon Ball Z primeiro, como eu, é mágico ver como o Goku foi conhecendo cada um daqueles personagens. O Mestre Kami é um dos primeiros a ser apresentado, quando eles ajudam a tartaruga dele, e então ele presenteia o Goku com a famosa nuvem voadora. É possível perceber a valorização dos personagens, que mais pra frente são deixados de lado no Z e ainda mais no Super, mas aqui o Mestre Kami é mostrado como alguém forte, que tem muita sabedoria e o que ensinar. Ele é um lendário mestre de artes marciais, criador do Kamehameha e mestre de personagens como Rei Cutelo, que inclusive quase não aparece, e do avô do Goku, o Son Gohan, que mais tarde inspiraria o nome do filho do Goku com a Tite. E falando nela, é nesses episódios iniciais que ela e o Goku se conhecem, até que ela acaba se apaixonando por ele e faz ele prometer que vai pedir ela em casamento. E isso vem a ser cobrado por ela lá no último arco. Outros dois personagens que eu gostaria de destacar são o Long e o Yantia. Os dois são introduzidos na história inicialmente como antagonistas. O Long utilizava suas transformações para assombrar sua vila e roubar meninas. E mais pra frente vemos que ele queria que elas fizessem os afazeres da mansão dele, mas elas só ficavam de lazer. E o Yantia foi apresentado como um bandido que tinha pavor de mulheres. Quando ele fica sabendo das esferas, o plano dele era pedir para não ter mais esse medo. Falando em pedidos, o plano da Bulma era o de pedir um namorado. E mais pra frente, com todo esse desenvolvimento entre os personagens, o Yantia perde o medo pelas mulheres e a Bulma e ele começam a namorar. Ou seja, um acabou realizando o desejo do outro. Falando nisso, muita gente queria reunir as esferas do dragão por motivos bem bobos e outros por mal, como é observado pelo Kami-sama mais pra frente. Um exemplo disso, e que eu acabei de citar, é a Bulma e o Yantia. Fora o desejo do Long para atrapalhar o Pilaf, onde ele pede uma calcinha, e o comandante Red, que fez todo um sacrifício de soldados só porque ele queria ter as esferas do dragão para ele se tornar mais alto. Mas se existem pedidos bobos, temos pedidos mais sérios, como o do Pilaf, que é o de dominar o mundo, ou do Piccolo Daimao, que é o da juventude eterna.
fora os desejos de reviver pessoas, como os que o Goku faz no decorrer da obra. Mas voltando para o assunto do primeiro arco e da primeira saga no geral, nesse primeiro arco, além da apresentação desse mundo de aventura e dos personagens, temos a apresentação de alguns conceitos que são mostrados até hoje. Um exemplo disso é o Kamehameha e a primeira aparição do Ozaru do Goku, que naquela época nem tinha esse nome e não se entendia o motivo de acontecer. E terminando essa primeira leva de episódios, temos o que pra mim é o primeiro grande arco de Dragon Ball, que é o torneio de artes marciais, que inclusive acontece até no final de Dragon Ball Z e até no GT. Ali vamos ver todos os resultados do treinamento do Goku e do Kuririn, e pausa para dizer que o Kuririn era insuportável no início, mas logo depois desenvolve toda a sua grande amizade com o Goku, e que baita visual ele tinha. Mas é ali no torneio que podemos ver grandes lutas bem coreografadas e a importância do Mestre Kami. Tem toda uma ideia legal por trás da participação dele como Jack Chun, e ele participa disfarçado porque ali já era possível ver o quanto o Goku era forte e um prodígio. Então a ideia era impedir que ele vencesse o torneio, porque se isso acontecesse, ele se sentiria o melhor e não iria se sentir mais motivado para evoluir. E o plano dele dá certo, mas ainda vamos chegar lá. Em todo o anime foram mostrados 3 torneios, e o primeiro, por mais que tenha ocorrido boas lutas, foi o menos bom, vamos colocar assim, e muito se deve aos participantes dele. Mas vale destacar a luta do Kuririn com Bactéria, onde ele demonstra suas habilidades e inteligência, além da luta do Goku contra o Nan, que foi bem disputada e teve todo o contexto que envolvia o Nan. Ele queria vencer o torneio para levar água para a vila dele porque ela estava sofrendo com a seca. E o mais legal disso tudo é que mesmo com ele perdendo, o Mestre Kami ajuda ele com essa questão da água. É algo muito nobre que eu gostei muito. Mas a luta mais importante desse torneio, e consequentemente a melhor, é a final entre o Goku e o Mestre Kami, que, lembrando, estava disfarçado de Jack Chun. É uma luta que dura mais de 24 horas, se eu não me engano, e os dois usam suas melhores técnicas e em diversas vezes o Goku quase ganha. Mas existem outros momentos em que o Mestre Kami golpeia muito o Goku. Até que tudo termina com o Goku se tornando Ozaru mais uma vez e o Mestre Kami acaba destruindo a lua para que isso não ocorresse mais. E aí com isso, nós temos a vitória do Mestre Kami. E é depois desse ponto, e depois do Goku gastar todo o dinheiro que o Mestre recebeu comendo em restaurante, que começa a segunda saga de Dragon Ball, que pra mim das 3 é a mais fraca, mas que ainda assim tem bons momentos. E a saga em questão é a da Red Ribbon. Quando eu digo que eu não gostei, eu quero me referir a todo aquele primeiro arco do Goku indo atrás das esferas, onde ele tem que entrar na torre e salvar o chefe da vila. Aquela parte em específico eu achei bem chata, tanto é que foi quando eu dei uma pausa no anime e li alguns capítulos referentes àquele arco no mangá. Eu não vou mentir, tem um outro momento bom naquele arco, como as cenas de comédia do Goku contra o Ninja Púrpura e a fofura do Android 8, que é o primeiro de muitos que viriam a ser apresentados. Mas é no segundo arco, que é o do General Blue, que começa a finalmente ficar bom. Primeiro, que ele é um personagem engraçado, ainda mais com sua vaidade, mas que também é muito forte. E é nesse arco que vemos a Arale pela primeira vez em Dragon Ball. Ela que é a protagonista de outra obra do Akira Toriyama, o Dr. Svamp, que talvez algum dia eu assista. E aí, só finalizando esse arco, depois de alguns acontecimentos, é que somos apresentados ao famoso Tal Pai Pai, que por mais que eu não tivesse assistido Dragon Ball clássico, eu já o conhecia. E é nessa parte que o plot avança mais, porque no meio dessa confusão para eliminar o Goku, o Tal Pai Pai mata o pai do Upa, que é um menino que o Goku havia conhecido, e é então a partir desse ponto que o Goku decide reunir as esferas do dragão para ressuscitar o pai dele. E no meio desse processo o Goku quase morre, e é a primeira vez que vemos a Torre Karin e o Mestre Karin. Também é a primeira vez que aparece a semente dos deuses, e é quando o Goku de vez ultrapassa suas habilidades e sem dúvida age do Mestre Kami. Naquele ponto o Goku já era muito poderoso, tanto é que depois de derrotar o Tal Pai Pai, ele vai sozinho pro quartel-general da Red Ribbon e derrota todo mundo. E teve até um plot twist nesse meio, que foi o General Black assassinar o Comandante Red, o que inclusive foi justo, já que ele fez um monte de soldado morrer à toa, só pra ele ficar mais alto. E aí finalizamos essa saga conhecendo a vovó Urenai, que é a irmã do Mestre Kami. No meio disso tudo tem algumas lutas, onde uma ou outra é legal, mas o verdadeiro destaque é a última, que é a do Goku contra o avô dele, que veio do outro mundo por um dia. E olha que o Goku apanha muito, mas ele não sabia que era o avô dele, ele vem a descobrir depois, inclusive tem uma cena mó fofa. E então chega a última saga, que é por muito a melhor de Dragon Ball clássico. Todos os arcos dessa saga são bons. Tem o primeiro, que é o do torneio, que somos apresentados ao Tenshinhan e ao Caos, e a ótimas lutas também, todas muito fluidas e com ótima coreografia. A luta do Tenshinhan contra o Yantia é fantástica, e o Yantia até teve uma remota chance de vitória. A luta do Kuririn com o Caos foi vencida no esforço e no cansaço, e temos até a luta entre o Goku e o Kuririn, onde era óbvio que o Goku iria vencer, mas o Kuririn foi muito inteligente e bolou muitas estratégias, até que conseguiu segurar a cauda do Goku, só que ele não sabia naquele momento, não esperava, que
isso não fosse mais um ponto fraco do Goku. E aí que chega as duas lutas mais legais, que é a do Mestre Kami, ainda como Jack Chun, contra o Tenshinhan, que acaba com o Mestre Kami desistindo e dizendo que é a vez dessa nova geração. E essa luta é até importante pro desenvolvimento do personagem do Tenshinhan, que foi apresentado inicialmente como alguém mau e arrogante, mas que depois disso começa a se questionar e termina o arco com a sua redenção, agora como uma pessoa boa. Mas antes disso, tem um duelo entre ele e o Goku, que acaba terminando com a derrota do Goku e mais uma vez ele batendo na trave do torneio de artes marciais. E é até nessa luta que vemos pela primeira vez o Kikoho, que é até uma técnica mais poderosa que o Kamehameha, e até aparece naquela cena icônica de Dragon Ball Z, onde o Tenshinhan a utiliza contra o Cell. É uma ótima luta e só termina com a derrota do Goku, porque ele cai do ar primeiro que o Tenshinhan. E, inclusive é nesse arco, através do Caos e do Tenshinhan, que vemos personagens flutuando em Dragon Ball pela primeira vez, algo que viria a ser bem comum nos animes seguintes. Mas antes de falar do próximo arco, e que começa com um gancho maravilhoso, só alguns defeitos que eu gostaria de ponderar, mas que não necessariamente diminuem a obra ou o que ela representa. O primeiro é em relação ao Kamehameha, que lá no início de Dragon Ball foi apresentado como uma técnica poderosa e que levaria anos para que alguém aprendesse, como citado até pelo próprio Mestre Kami, só que depois disso o Goku utiliza só de observar. Mas dá para entender por que 1. Ele é o protagonista, e 2. Fica claro desde o início que o Goku é um prodígio. Os outros arcos e episódios vão só reforçando isso cada vez mais. Mas a questão é que tanto o Yantia quanto o Kuririn utilizam da técnica sem nem sequer terem aprendido com o Mestre Kami. Só de terem observado eles já conseguiram reproduzir. E isso é até citado pelo Tenshinhan, que ele diz que é uma técnica bem fácil. E o outro ponto que eu não gostei foi a interferência por parte do Caos na luta do Goku e do Tenshinhan. Se não fosse por isso, poderia até ser que o Goku vencesse. E mesmo se perdesse, teria sido mais interessante. Mas eu entendo que isso foi importante pro que é trabalhado lá no final do anime. E é depois disso tudo que vem um gancho maravilhoso pro próximo arco, onde o Kuririn vai buscar a esfera pro Goku e tem toda uma despedida e o Goku tendo um mau pressentimento. Até que ele vai atrás do Kuririn e descobre que ele foi assassinado. A cena em si, a raiva do Goku, a sensação de perigo e a introdução do personagem do Piccolo Daimao é tudo realizado com maestria. E aí que começa o penúltimo arco de Dragon Ball, onde somos introduzidos a conceitos e personagens, além de reintroduzido a outros, como a gangue do Pilaf, que havia aparecido pouco antes do início dessa saga, lá naquele mini arco onde o Goku e os outros lutam contra os guerreiros da Vovó Urenai. E o Pilaf e sua gangue têm um papel importante dentro desse arco do Piccolo Daimao, porque foram eles que retiraram o selo do Mafuba que prendia ele. Conceito esse que viria a ser usado mais pra frente. E falando em novos elementos e personagens, é aqui que conhecemos o Yachirobe e vemos como ele foi parar lá na Torre Karin. Quando eu era criança e eu assistia Dragon Ball Z, o Yachirobe sempre foi irrelevante pra mim. Mesmo ele tendo importância lá na saga dos Saiyajins, quando ele corta o rabo do Vegeta. Mas aqui a apresentação dele é muito divertida, como a de vários outros personagens, e vemos como ele é forte quando ele derrota um dos capangas do Piccolo. E falando no Piccolo, depois de tudo isso ele aparece lá onde o Goku e o Yachirobe estavam, e é aí que tem o primeiro confronto entre os dois. E já nele nós podemos perceber o quanto o Goku tá forte, mesmo cansado por conta do torneio, tanto é que ele consegue desferir vários golpes no Piccolo, mas no fim ele acaba sendo derrotado. E eu digo mais, o Piccolo mesmo velho, assim que começou a luta sério, deu uma surra no Goku, usando diversos golpes e técnicas. Foi levantado todo um hype em cima dele, e ele cumpriu exatamente isso. E no meio disso tudo tem um confronto do Piccolo com o Mestre Kami, que acaba morrendo depois de falhar em usar uma fuba. E isso é um bom ponto, de que nem todas as coisas vão dar certo. E piorando ainda mais, depois de que o Piccolo consegue reunir as esferas do dragão e pedir a juventude eterna, o Caos morre no processo. Mas teve um elemento que eu não gostei e eu colocaria como um defeito. Quando o Piccolo estava prestes a fazer o pedido, o Caos tentou interferir e fazer outro pedido, assim como o Long fez lá no arco do Pilaf, só que dessa vez não deu certo. E não foi explicado, mas eu tenho pra mim que foi porque ele estava muito longe do Shenlong e o Piccolo não. Agora falando de pontos positivos, esse é um arco que tem muitas mortes. E é possível a gente pensar, é só rever todo mundo com as esferas do dragão. Só que é aí que entra um acerto do arco. Assim que o Piccolo fez o pedido, ele mata o Shenlong. Eu não gostei nem um pouco disso na hora, me deixou inconformado até, mas depois isso é explicado e eu relevei. E é nesse mesmo arco que a narrativa nos faz refletir quando o Piccolo acaba se tornando rei e libera toda a violência e maldade. Quando todos os presos fogem, as pessoas começam a roubar e desrespeitar os outros, podemos pensar no quanto a lei é importante para manter a ordem na sociedade. Não à toa, tudo fica bem mais tranquilo após a derrota do Piccolo e até os próprios presos se sentem aliviados e se entregam. E já com a Juventude Eterna, temos a segunda e última batalha entre o Goku e o Piccolo Daimao. É uma luta até que fácil pro Goku. Ali ele era claramente mais forte, tanto é que ele só começa a passar por dificuldade quando o próprio Piccolo começa a trapacear.
porque ele usa o Tenshinhan de isca, o que faz o Goku aceitar ser ferido por ele. O que o Piccolo não esperava que o Tenshinhan fosse salvar o Goku de uma de suas técnicas, usando a técnica dele de flutuação. E aí no final temos a cena icônica onde o Goku derrota o Piccolo Daimao caindo do céu, dando uma cabeçada nele. Mas não sem antes que o Piccolo cuspisse um ovo para bem longe, onde conteria o seu filho, que é o Piccolo Jr., que é esse inclusive que nós conhecemos até hoje em Dragon Ball. E depois de salvar todo mundo, como profetizado pela vovó Urenai, que faz um link com algo já citado, fica a dúvida: como ressuscitar todo mundo? E é aí que vamos novamente para a Torre Karin e ficamos sabendo da existência do Kami-sama e do sentido do bastão mágico que o Goku usa lá desde o início do anime. Sim, até isso foi explicado. E a função do bastão é justamente servir como acesso à plataforma celeste, que é onde fica o Kami-sama e o Sr. Popo, que diga-se de passagem é muito poderoso e até chama o Goku de fraco. E depois de passar por uma prova, o Kami-sama e o Sr. Popo ressuscitam um Shenlong, que vai pra Terra e ressuscita todo mundo que morreu nas mãos do Piccolo, Daimao, mas tinha uma condição: o Goku teria que ficar na plataforma celeste e treinar durante 3 anos até o próximo torneio de artes marciais, para que ele pudesse derrotar o Piccolo Jr. E é nisso que ocorre um time skip e, meus amigos, é aí que a narrativa entra no seu auge. A primeira aparição do Goku adulto é de arrepiar mesmo, eu senti algo inexplicável com a cena. Todo mundo ali sem reconhecer ele, vendo como ele ficou mais alto, e tudo isso se mistura com o fato de já entrar na dublagem do Wendell Bezerra. É tudo uma cena perfeita, é tudo muito bem construído. E aqui é explicado o motivo do Goku e dos outros ainda usarem o uniforme do Mestre Kami, mesmo não sendo mais os alunos dele, e eu gostei muito do motivo. Eles ainda o utilizam por respeito aos ensinamentos do mestre, isso é sensacional. Até que começam as eliminatórias e vemos de cara o quanto o Goku evoluiu, e para surpresa de todos temos um plot twist. O Caos não se classifica para o torneio, pois ele é derrotado pelo tal Pai Pai, que agora voltou com partes de Android. Mas para por aí, porque depois disso ele é humilhado pelo Tenshinhan no torneio em si. Mas o destaque mesmo, já dentro do torneio, vai para a luta entre o Goku e a Tite. Ela basicamente só ataca e ele defende. Ela estava claramente irritada porque ele não lembrava de quem ela era. E ela nem estava usando o nome verdadeiro dela, justamente para ver se o Goku iria reconhecer. E depois dela ser derrotada, mas felizmente sem o Goku bater nela, ela revela quem é e sobre a promessa que o Goku a fez. Aí o Vario vê o Goku dizendo que pensava que casamento era algo de comer, mas que mesmo assim, já que ele havia prometido e não quebra promessas, ele a pede em noivado, ali no meio do torneio. É uma cena muito engraçada e fofa, ainda mais quando a Titi vai agarrar ele e ele pede pra ela parar de grude. Tem até uma cena dela dando um beijo na bochecha dele, é magnífico. E passando rápido pelas outras lutas, só pra não deixar de destacar, temos o duelo entre o Kuririn e o Piccolo. É possível perceber nitidamente quanto o Kuririn evoluiu, tanto é que até o Piccolo fica surpreso com a resistência dele, mas no fim, e como era de se esperar, ele acaba desistindo. E coroa a lamentável participação do Yanti nos torneios, ele perde na primeira fase. E só pra constar como estatística, dos 3 torneios que o Yanti participou, ele perdeu nos 3 na primeira fase. E o pior de tudo é que o Yanti não é um personagem fraco, mas é como a própria Bulma diz, ele acaba enfrentando oponentes muito mais fortes do que ele. Por exemplo, no primeiro torneio foi o Mestre Kami, como Jack Chun, que derrotou ele, e no segundo foi o Tenshinhan. E inclusive esses dois viriam a vencer o torneio. E dessa vez ele perde para um humano, só que na realidade era alguém controlado pelo Kami-sama. E que já dá um gancho para eu falar algo que eu tinha me esquecido completamente. Por que o Kami-sama não interferiu na luta do Goku contra o Piccolo Daimao? Porque segundo ele, o Goku é quem deve salvar tudo e ele não pode se matar, visto que o Piccolo é o lado ruim dele. E é nesse momento que chega aquilo que eu citei sobre a morte do Shenlong. Se o Piccolo Daimao é uma parte do Kami-sama, que é quem criou as esferas do dragão, nada mais justo do que ele próprio conseguir destruir ele. Até que nós temos a luta do Goku contra o Tenshinhan, que seria uma revanche, que em resumo foi muito fácil e o Goku nem precisou usar o Kamehameha. Eu só não posso deixar de destacar o uso do Taioken pela parte do Goku, ou seja, ele usou a própria técnica do Tenshinhan contra ele. E também tem a luta incrivelmente bem coreografada do Kami-sama contra o Piccolo, que acaba terminando com o plot twist do Kami-sama sendo selado, já que o Piccolo consegue mudar a trajetória de uma fuga dele. E por fim, temos o aguardado confronto entre o Goku e o Piccolo Jr. E esse confronto serve para vermos a evolução do Goku, tendo se tornado mais inteligente e até estratégico. Um exemplo disso é ele propositalmente ter sido acertado pelos golpes do Piccolo só para entender melhor as técnicas. Fora isso, todo o embate é bem animado e coreografado e foi até que fácil ou não tão difícil pro Goku. Até que quando tudo parecia resolvido e a contagem começava, mais um plot twist. O Goku é acertado bem no ombro pelo Piccolo e de uma maneira grave. Antes de eu falar do final da luta, fica o destaque para a cena onde o Goku usa o Kamehameha com os pés, porque eu tinha esquecido de citar. Tendo dito tudo isso, o confronto termina
tal qual o Goku contra o Piccolo da Mao, que é com o Goku derrotando o adversário dele, agora o Piccolo Jr., com uma cabeçada caindo lá do céu. E esse é o ponto mais alto de toda a série, até pelo nome do episódio, que é o homem mais forte do mundo, que representa o Goku, que depois da contagem finalmente vence o torneio de artes marciais após ter batido na trave 2 vezes. Depois disso, o Goku entrega uma semente dos deuses pro Piccolo, que é algo que ele viria fazer novamente com adversários em séries futuras, como foi o caso do Cell, e tudo termina com o Goku recusando o pedido do Kami-sama para ser o seu sucessor, afinal, seria chato. Então ele sobe na nuvem voadora e se despede de todos, e diz que eles se verão em outro dia, o que é o que acontece lá no início de Dragon Ball Z. E lembra lá no início do vídeo, onde eu citei que tudo começa com as esferas do dragão? Então, é exatamente isso que o Mestre Kami diz ao Kami-sama. Se não fosse pela criação das esferas, a Terra não teria sido salva e nenhuma dessas aventuras teria acontecido. A criação das esferas nos permitiu contemplar toda a jornada do Goku, da Bulma e de seus amigos. Assistir o clássico, o Z, o GT e até o Super. Nada disso seria possível sem a criação das esferas do dragão e sem que o Akira Toriyama nos brindasse com essa obra tão importante para a indústria e para a vida. Assistir ao Dragon Ball Clássico foi uma experiência incrível por tudo que eu já citei, mas também fica o destaque para a produção da Toei, para a trilha sonora, que é marcante desde aqui nos primórdios e viria a ser em cada série seguinte, fora a abertura, que é fantástica, tanto na versão da Globo quanto a do SBT. Dragon Ball. Vamos conquistar as esferas do dragão, levar pra luta a garra de um vencedor. E o encerramento, que é um dos meus preferidos da vida. Vai ficar bem aqui, juventude quero ter, sempre assim, um mistério para descobrir. Então eu termino esse vídeo agradecendo a você que assistiu até aqui, te indicando Dragon Ball caso ainda não tenha assistido, e acima de tudo, agradecendo ao Akira Toriyama por ter feito uma obra tão incrível e importante para minha vida. Sem Dragon Ball, eu não sei se eu seria tão fã de animes como eu sou hoje. Então obrigado, Akira, e que você descanse em paz.